falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Trago para você mensagens vivas, ricas, preciosas e gloriosas, extraídas da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, este livro real, precioso e maravilhoso, que nos instrui, que nos orienta, que nos conduz por pastos verdejantes e águas tranquilas, e que nos leva a desfrutar do esconderijo do Altíssimo, onde o Onipotente de nossas vidas está sempre com a mão estendida, pronta para operar milagres e maravilhas. Quero que você, através do Falando ao Coração, tenha comigo uma hora de fé, uma hora de alegria, uma hora de meditação na palavra viva e poderosa que é a Palavra de Deus. E receba, assim, bênçãos novas e importantes para o seu viver. Aquele que lê a Bíblia é aquele que crê naquele que criou todas as coisas, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele nos deixou a sua palavra para que nós possamos, através dela, sermos orientados para as nossas decisões serem as mais acertadas, as nossas atitudes serem as mais vitoriosas, os nossos propósitos serem os melhores e possamos, desta forma, viver uma vida marcada pela bênção do Deus Criador dos céus e da terra. Faça do Falando ao Coração, portanto, o seu culto diário a Deus e saiba, através deste culto você pode alcançar em Deus bênçãos importantes e preciosas para a sua vida. Tenho uma hora para passar com você. Eu quero fazer dessa uma hora um tempo muito especial de unção, de muita alegria e de muita comunhão. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dEle, ser tocado profundamente por Ele e desfrutar assim destas maravilhas que só o Senhor pode operar nos corações. Veja, quando vivemos neste mundo cheio de percalços, dificuldades e problemas, muitas vezes a tendência natural é começarmos a desanimar, esmorecer, diante de tanta injustiça, diante de tanta violência, diante de tanta escassez, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, é natural. Às vezes você diz, eu não estou tendo forças para lutar. É nesta hora que você precisa compreender que existe uma força especial de Deus disponibilizada para você. E você não está usando esta força, porque se você usa, não há problema que vai te abater. Não há dificuldade que vai impedir a sua caminhada. Portanto, abra o coração para receber desta força importante que vem de Deus para a nossa vida e você será fortalecido o suficiente para dizer, apesar das circunstâncias desfavoráveis ao meu redor, eu tenho um caminho aberto de muitas bênçãos e vitórias, onde a virtude do Senhor manifesta, onde a graça do Senhor nos alcança, onde o poder do Senhor nos envolve, onde a vitória será real, preciosa e gloriosa a cada vida. Você já é alguém que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar? Ontem eu renovei o contrato aqui com a televisão e, como sempre, aumentos, mais despesas, mais desafios, mais dificuldades. Renovei o contrato por mais um ano. Eu estava até pensando, se as coisas continuarem assim, eu não vou nem renovar o contrato, vou sair do ar. Mas o pessoal me visitou, a gente conversou, essa coisa toda, e resolvemos assumir um compromisso por mais um ano para passar com você. Então, eu quero pedir a você para me ajudar. Agora, mais do que nunca, né? Houve até aumento dos custos para manter esse programa no ar. Eu conto com você, preciso da sua ajuda, conto com a sua colaboração. E é Deus quem vai te recompensar por contribuir para que este programa a cada dia possa chegar até você e a tantas outras pessoas com uma palavra de fé, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Falando ao Coração existe para que você possa viver cada dia mais perto de Deus. Você anota os telefones que você pode ligar aí para ser um evangelista associado, ou seja, associar-se a mim para juntos fazermos esta obra. 0300 3131 601.
0300 3131 601. Ligando nesse número não tem custo de interurbano. O custo é de ligação local. Caso você use bônus das companhias telefônicas, anota o outro número aí, ó. 0 operadora 62 3221 0000 3221 0000. É só ligar e dizer para quem te atender: eu quero ajudar a fazer esse programa. E Deus vai te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa também. Falando ao coração é assim, fonte de bênçãos para você a cada dia, para que você possa ser fortalecido, vitorioso e ricamente abençoado por Deus nesta jornada de fé que você tem para vencer no seu dia a dia. Quando nós enfrentamos algumas dificuldades por alguma situação, você tem a quem recorrer. Aquele que nunca perdeu uma batalha, Jesus Cristo, o Salvador por excelência. Ele está dizendo: eu posso te ajudar, eu posso te acompanhar, eu posso te abençoar. E é Ele que você deve a cada dia recorrer diante dos desafios e dificuldades que você tem a enfrentar. Olha para Jesus agora e diga: Senhor, entra no meu coração, salva-me, perdoa os meus pecados e transforma-me numa nova criatura. E Deus há de te abençoar de maneira muito especial e de maneira muito gloriosa também. Tenho a tristeza de comunicar o falecimento do nosso irmão Geraldo Braga. O irmão Geraldo Braga estava internado há alguns dias e não resistiu. Nesta noite ele veio a falecer. O seu sepultamento, a partir das 9 horas, estará acontecendo no Jardim das Palmeiras. Ele estará na sala de número 3, cemitério Jardim das Palmeiras, e o sepultamento dele deve ser no final da tarde de hoje. A minha palavra de condolências e consolo no nome de Jesus a toda a família enlutada. Irmão Sebastião Braga, seu irmão, todos os demais familiares. Nosso irmão Geraldo Braga veio a falecer na noite de hoje e será sepultado hoje à tarde no Jardim das Palmeiras. O seu corpo está sendo velado a partir das 9 horas nesse cemitério, Jardim das Palmeiras, onde todos os membros da Betel e amigos poderão comparecer para prestar esta última homenagem àquele que lutou com a vida. Infelizmente, ele não resistiu, mas graças a Deus que morreu firme no Senhor e está na glória, desfrutando do descanso eterno prometido por Deus a todos aqueles que forem fiéis a Ele. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E é assim a nossa caminhada neste mundo. Estamos sujeitos a passar por problemas e dificuldades, mas uma coisa é certa: em tudo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Tenho 3 mensagens bíblicas para compartilhar com você no programa de hoje. Quero anotar os textos? Vamos lá. O primeiro texto bíblico de hoje é Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2. Lucas 10, 1 e 2. Segundo texto bíblico de hoje, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Terceiro texto bíblico de hoje, Atos 27.29. Atos 27, capítulo 27, versículo 29. Abra a Bíblia e deixa Deus agir, operando e abençoando você, para que você viva forte, viva feliz, viva abençoado. Tenho durante o programa também 3 orações. Na primeira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar você, sua vida, sua casa, sua família. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está enfermo, você que está acamado, você que está sofrendo por alguma enfermidade aí no seu corpo. Na terceira oração, eu vou apresentar o seu nome e o nome que você passar para mim no altar da intercessão. Para que eu tenha aqui os nomes e apresente esses nomes diante de Deus, anota os números dos telefones para você ligar. 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou 0 operadora 62 3221 0000. É você ligar, colocar o seu nome e outros nomes de pessoas da sua casa, do seu círculo de amizade, que você sabe estão precisando de uma bênção, de um milagre. Coloca os nomes deles no altar da intercessão. E depois fala para eles: estou orando
por você no altar da intercessão. E Deus vai ouvir nossa oração e vai responder e abençoar de maneira especial. Assim é o nosso Deus agindo, o nosso Deus operando, o nosso Deus manifestando da sua graça e da sua glória a cada dia na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Deus tem bênçãos importantes para você. Eu tenho testemunhos que eu quero compartilhar com você, testemunhos de milagres que já foram operados por Deus na vida de pessoas como você, que buscaram, que pediram, que clamaram, e Deus ouviu, e Deus atendeu, e Deus abençoou de maneira especial. Então vamos lá, esses testemunhos são importantes para edificar a sua fé, para fortalecer você, para que você possa fazer o mesmo que essas pessoas fizeram. Eu gostaria, antes de ler o testemunho, apresentar aqui os nomes das pessoas que ontem atenderam o meu apelo e vêm assim me ajudar a fazer esse programa. São pessoas que têm contribuído para que este programa possa cumprir o seu papel importante de ministrar bênçãos na vida de pessoas. Quem ontem atendeu o meu apelo e veio me ajudar a fazer esse programa são as seguintes pessoas: Mariluce Eterna Almeida Araújo, de Goiânia; Lucivone Barbosa de Almeida, também de Goiânia; Cristiano Silva Barbosa, também de Goiânia; Glauciete Alves Moreira, de Aparecida de Goiânia; Gleice Alves Moreira, de Goiânia; e Tereza Brazão Rodrigues, de Manaus, no Amazonas. A todos vocês, minha profunda gratidão, meu muito obrigado, e que Deus possa recompensá-los por este esforço. Pessoas que ligaram para doar suas caixas de apicultura: Isa de Oliveira, de Manaus; Ordalita Maria Ferreira, de Aparecida de Goiânia; Aparecida Batista Alves, também de Aparecida de Goiânia; Irene Nunes Santiago, de Manaus; e Ezequias da Cruz Coise, de Aracaju, no Sergipe. Como já disse aqui, nós estamos montando um apiário lá no Agreste Baiano, uma região de muita caatinga, sem solo suficiente para plantar lavoura, porque o solo é muito arenoso, e nós descobrimos lá que tem muita abelha. Nesta época, então, agora, no mês de setembro, começa a florada da caatinga e as abelhas vêm de todos os lados. E nós queremos já estar com as caixas, estamos começando este apiário com 100 caixas. Se você deseja doar uma caixa, pelo menos, custa só R$60, é só ligar no telefone que você vê aí na tela e dizer para quem te atender: eu quero doar uma caixa para este apiário lá da Bahia. É um trabalho missionário que nós fazemos lá. E aonde chegamos com a nossa missão, nós chegamos com a mensagem da palavra de Deus, mas chegamos também com ajuda, levando donativos e ajudando a construir templos e construindo poços artesianos. Já temos 3 poços artesianos funcionando nesta região. E tudo isso tem contribuído para que o povo possa ter um pouquinho mais de dignidade e o sofrimento seja minorado, para que vivam uma vida familiar, uma vida social, uma vida espiritual também vitoriosa. Então eu agradeço de coração a vocês que têm contribuído para que possamos montar este apiário lá. E por falar em apiário, o missionário Davi esteve aqui esses dias, trouxe um lote de mel que ele conseguiu juntar lá na região, e nós estamos vendendo. Se você quer ter um mel puro, um mel verdadeiro, é só passar na Betel e adquirir o seu litro de mel. Custa só R$25 por litro, e você terá assim não só o benefício do mel, mas também o benefício das bênçãos de Deus, porque aqueles que compram esse mel estão ajudando na obra missionária lá da Bahia. Eu disse ontem e vou repetir: missão se faz, primeiro, com os pés dos que vão; segundo, com os joelhos dos que oram; terceiro, com as ofertas dos que contribuem. Se você não pode ir, nem tampouco às vezes tem força para orar tanto pela obra missionária, contribua, ou faça as 3 coisas, né? E participe deste trabalho importante, que é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos para a leitura dos testemunhos de hoje. O primeiro é de Maria Luísa Cirqueira, de Palmas, no Tocantins. Ela diz que a sua filha Ana Luísa estava tentando passar em um concurso público. Já tinha feito várias tentativas e não passava em nenhum.
Ela fez a campanha dos Salmos, pedindo a Deus que abençoasse a vida da sua filha, Ana Luísa, para que ela pudesse ser aprovada num dos concursos que ela ia fazer. Deus abençoou. Ela fez seleção para um concurso federal e passou com uma ótima classificação. Assim, ela feliz está louvando a Deus pela vitória alcançada e agradecendo ao Falando ao Coração, que tem sido um canal de bênção na sua vida. Olha só que maravilha. Ela fez a campanha dos Salmos e a filha foi aprovada e com uma ótima classificação. O segundo testemunho de hoje é de Jovenita Maria de Souza, de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela tinha uma casa para vender já há mais de um ano e não conseguia comprador para que adquirisse o seu imóvel. Fez a campanha dos Salmos e orou todos os dias no altar da intercessão. Deus agiu, Deus abençoou. Ela conseguiu vender o imóvel pelo preço que gostaria e ficou muito feliz. Olha só, um imóvel quando está à venda há muito tempo, a tendência é baixar o preço, baixa o preço e às vezes acaba colocando o imóvel fora porque não achava comprador. E ela não fez isso, não baixou o preço, mas buscou a Deus, a ajuda de Deus, fez a campanha dos Salmos, orou no altar da intercessão e conseguiu vender o seu imóvel e agora está muito feliz. Ela diz que através do programa Falando ao Coração tem aprendido a exercitar a sua fé e exercitando essa fé tem visto o mover de Deus na sua vida. Que maravilha! O terceiro testemunho de hoje é de Armelinda Munhoz, da cidade de Manaus. Ela estava enfrentando grandes problemas no casamento. O marido estava com outra, às vezes ficava dias sem ir em casa. Seu lar estava destruído. Ela fez a campanha dos Salmos, apresentando seu esposo a Deus. Deus agiu de maneira maravilhosa. Para sua surpresa, um dia ele entrou em casa, pediu perdão a ela e chamou para irem à igreja. Olha só. Desde então, Deus está fazendo a restauração do seu casamento. Muitas coisas têm mudado em sua casa. Ela está vivendo um novo tempo em sua vida. Ela diz que Deus usou o programa Falando ao Coração para mudar a história do seu casamento. Por isso, com muita alegria, contribui sendo uma evangelista associada deste programa. Olha só o que Deus faz. Só nestes três testemunhos, você tem 3 exemplos diferentes. No primeiro, você viu a Ana Luísa passando num concurso público, resultado da campanha dos Salmos e oração feita pela sua mãe, Maria Luísa Cirqueira de Palmas, no Tocantins. O segundo testemunho da Jovenita Maria de Souza, tinha uma casa para vender há mais de um ano. Fez a campanha dos Salmos, orou no altar da intercessão e vendeu a casa pelo preço que ela tinha estipulado. O terceiro, Armelinda Munhoz, lá de Manaus, está vendo o seu casamento restaurado, porque Deus agiu, fez a campanha dos Salmos, orou, apresentando o seu esposo diante de Deus, e o lar que estava destruído está sendo reconstruído para a honra e glória do nome de Jesus. É isso que Deus faz, é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Nomes chegando aqui para mim de todos os lugares, olha só. Estou recebendo aqui nomes de Aparecida de Goiânia, nomes do Rio de Janeiro, de Bela Vista de Goiás, de Aparecida de Goiânia, de Nerópolis, Goiás, de Salvador, na Bahia, nomes de Manaus, no Amazonas, de Aragoiânia, aqui no estado, de Trindade aqui em Goiás, também nomes de Goiânia, muitos nomes, inclusive de Goiânia, o nome da Mirelle de Oliveira Barros Alves, que está aniversariando hoje. Meus cumprimentos, Mirelle, Deus te abençoa e que essa data repita muitas e muitas vezes e que você seja muito feliz, abençoada e vitoriosa também. Então, você já é alguém que está me ajudando a fazer esse programa? Saiba que para manter esse programa no ar eu tenho custos altíssimos e dependo da sua ajuda, peço a sua ajuda, espero pela sua ajuda. Liga para nós e diga assim: eu quero ajudar vocês a fazer esse programa. E é Deus quem vai te recompensar,
porque a obra é dele. E aqui nós estamos proclamando a palavra viva, a palavra poderosa, que é a palavra de Deus, que alegra os corações e fortalece as vidas. Conto com você, espero por você, dependo de você. Que Deus há de te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa também. Você já adquiriu a coleção dos Salmos? Coleção de comentário dos Salmos. Você precisa ter esse material com você. Eu tenho, me parece que só umas 5 ou 6 coleções já para esgotar o estoque. Então é hora de você ligar e fazer o seu pedido, adquirir a sua coleção e ser abençoado na leitura dos comentários, de versículo por versículo, feito por João Calvino, nestes volumes importantes, que são 4 volumes. Isso aí é um patrimônio que você precisa ter em casa. É muito importante. Aquele que adquire livros, lê mais. E quem lê mais, pergunta menos, sabe mais. E desta forma, principalmente quando você lê literatura santa, sagrada, literatura bíblica, que contribui para a sua edificação, você é muito mais abençoado, muito mais feliz e vitorioso. É só ligar na nossa loja virtual, FC Gospel 0300 3131 601 ou 0 Operadora 62 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar da intercessão, seja um evangelista associado, adquira a sua coleção de livros e deixe o seu testemunho e receba de Deus bênçãos novas, importantes e maravilhosas para a sua vida. Pega esse controle remoto, coloca longe de você, porque se você fica mudando de canal, você perde as bênçãos aqui e é alimentado pelas más notícias que você vai ver por aí. Então fica comigo, porque eu tenho boas notícias para você. Palavras que engrandecem a sua vida espiritual, que fortalece a sua vida cristã, que leva você a conhecer mais a Deus e viver mais perto dele. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2. Lucas 10, 1 e 2 diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. É importante observar que a obra de Deus sempre foi feita por pessoas humanas como eu e você. Deus poderia perfeitamente mandar os seus anjos aqui para fazer a sua obra e penso que eles seriam muito mais úteis do que nós temos sido, muito mais eficientes, diria melhor, do que nós temos sido, porque afinal de contas seria um agente do céu chegando até você para fazer uma obra importante na sua vida. Mas esse não é o propósito divino, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você seja alcançado por pessoas como você, humanas como você, que têm as suas deficiências, as suas dificuldades, seus conflitos e assim por diante. Porque se um anjo chega para você, o anjo é santo, o anjo não tem problema, o anjo não tem nenhum comprometimento com esta vida. E aí você poderia dizer: mas que adianta? O anjo está dizendo para mim que eu devo servir a Cristo. E aí como que eu faço? O anjo é santo, eu sou pecador. Você teria dificuldade para aceitar uma palavra direta de um anjo todos os dias na sua vida. Mas Deus levantou um outro tipo de anjo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo através desta palavra que, assim como ele aprendia de Cristo, era que as pessoas deveriam aprender dele também. Imitar é justamente aprender aquilo que a pessoa faz. É procurar fazer como aquilo que a pessoa está fazendo. É aprender aquilo que a pessoa está ensinando. E Jesus aqui está enviando outros 70. Por quê? Ele tinha pessoas para enviar. Eu pergunto a você, você já se colocou diante de Deus para dizer: Senhor, envia-me a mim, como fez Isaías? Você já se colocou diante de Deus para atender o chamado dele, para fazer uma grande obra nesta vida? Primeira coisa que é necessário fazer é crer em Cristo como seu Salvador.
Deus chama pessoas que já têm compromisso com Ele, para que possam fazer a sua obra. Então, o primeiro passo é esse: crer em Cristo como Salvador e dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, faz de mim uma nova criatura, escreva o meu nome no livro da vida e dá-me o direito da vida eterna. Quando você já tem uma vida com Deus, você deve sempre dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Mas enquanto você não recebe esta chamada, você vai se oferecendo para fazer alguma coisa. Porque existem chamadas que se manifestam de maneiras diferentes na vida das pessoas. Para uns, a chamada é assim, como o Senhor fez com Pedro, dizendo: Pedro, deixa a rede e venha me acompanhar, eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas existe aquelas chamadas feitas com pessoas que estão na obra, trabalhando, fazendo alguma coisa, aí confirma-se a chamada na vida dele. Portanto, a chamada de Deus para fazer a sua obra pode ser instantânea, para aquele que já está, que às vezes se coloca pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, e aí o Senhor o chama para começar imediatamente a fazer a obra. Para outros é diferente. Para outros, a chamada se manifesta no transcorrer da sua caminhada. Ele aceita a Cristo, começa a servir a Cristo de todo o seu coração, procura ser um canal de bênçãos, procura se preparar para fazer a obra. De repente, a obra é confirmada na vida dele e Deus envia. Mas Deus, para enviar, precisa de ter pessoas disponíveis para que ele possa enviar. Aqui ele tinha outros 70. Portanto, ele já devia ter mandado 70 e mais 70 e mais 70. E agora ele chama mais 70, outros 70. E diz para ele: agora é com vocês. E manda que esses 70 estejam indo. Mas Deus não estava satisfeito só com esses que ele já tinha mandado. Ele inclusive pediu à igreja: vamos orar. Vamos rogar ao Senhor da seara para que envie outros ceifeiros, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Portanto, rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros para que possa fazer a sua obra. Eu pergunto a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você jovem, a você adulto, a você idoso, você tem se colocado nas mãos de Deus para dizer: Senhor, envia-me a mim e faça de mim um instrumento importante para a honra e glória e louvor do teu nome? Saiba que Deus tem um propósito especial na vida de cada pessoa neste mundo. E olhando para você, Deus está dizendo: quando é que eu posso te usar? Quando é que eu posso te enviar? Muitas vezes você está dizendo: Senhor, espera um pouco. Eu já vi pessoas dizendo: Senhor, espera quando eu me casar. Outros dizem: espera quando eu me formar. Outros dizem: espera quando eu me aposentar. Outros dizem: espera quando eu envelhecer. E outros estão dizendo sempre: Senhor, espera, espera, espera. Será que Deus vai ficar durante a sua vida o tempo todo te esperando decidir? Você não precisa se formar para fazer a obra de Deus. Você não precisa casar para fazer a obra de Deus. Você não precisa envelhecer para fazer a obra de Deus. Você não precisa aposentar para fazer a obra de Deus. Deus quer que você faça a obra dele, é agora. Onde você está? Está namorando, fazendo a obra de Deus. Casou recentemente e vai fazendo a obra de Deus. Está trabalhando, fazendo a obra de Deus. Está estudando, vai fazendo a obra de Deus, lá na faculdade, lá na escola, no trabalho, na vizinhança, aonde quer que esteja. Faça a obra de Deus, seja um cristão. Cristão não é simplesmente aquele que carrega uma cruz de Cristo no pescoço. Cristão não é simplesmente aquele que nasceu num país cristão. Cristão não é aquele que carrega, às vezes, até um anel escrito Jesus, ou uma corrente no pescoço escrito Jesus, coisas assim. Cristão é aquele que abre o coração para Jesus e a cada dia procura aplicar os princípios e valores cristãos no seu dia a dia. E desta forma começa a testemunhar de Cristo pelo que é, pelo que faz, pelo que vive, pelo que fala, pelo que manifesta. E Deus vai honrando esta pessoa e usando de maneira especial. Seja você também um enviado por Cristo para que vidas e mais vidas sejam alcançadas e pessoas e mais pessoas sejam abençoadas por Deus. Vamos para a primeira oração de hoje. Eu quero pedir a Deus para abençoar a sua vida.
Quero pedir a Deus para fazer uma grande obra no seu coração. Quero pedir a Deus para fortalecer você, para viver uma vida nova, importante e maravilhosa em Cristo Jesus. Coloca a mão no coração aí. Vamos orar juntos, crendo na bênção e crendo na vitória. Oremos. Senhor, diante de Ti, eu quero apresentar todas estas pessoas que oram comigo agora, pedindo que a Tua mão, Senhor, poderosa, esteja estendida sobre cada uma delas e que elas, onde estão, sintam agora o manifestar da Tua glória, a Tua presença seja real na vida de cada uma delas, Pai. Faz obras poderosas, Senhor, na vida dos Teus filhos. Opera milagres e opera a Tua bênção, ó Pai, para que todos vivam uma vida forte, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Faz obras, Pai, importantes na vida dos Teus filhos. Eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Você tem divulgado este programa entre os seus amigos, familiares, parentes, irmãos da igreja que você frequenta? Faça isso. Vamos aumentar o número de pessoas alcançadas através deste programa para que elas sejam ricamente abençoadas, como você tem sido por Deus. Através do Falando ao Coração, eu proclamo Cristo, sua obra, seu propósito, sua vontade, para que cada pessoa, compreendendo estas importantes manifestações da graça divina, possam viver uma vida nova, uma vida fortalecida, uma vida abençoada. Faça com que este programa seja conhecido entre aqueles que você sabe estão precisando de Deus. Você deve também divulgar o nosso site. Às vezes você tem parentes em qualquer lugar do mundo. Acessando este site, as pessoas poderão assistir o programa no horário que ele é apresentado ou em outros horários alternativos. O site é igrejabetel.com.br. igrejabetel.com.br é o site que você deve divulgar entre as pessoas que você sabe que podem ser abençoadas através deste programa, o programa Falando ao Coração. E você já é um dos nossos evangelistas associados? Liga para colocar o seu nome no altar da intercessão, para ser um evangelista associado, para ajudar a fazer esse programa e ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Anota os números aí, 0300 3131 601, repetindo, 0300 3131 601, ou 0 operadora 62 3221 0000, 0 operadora 62 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar, seja um evangelista associado e veja a mão de Deus estendida sobre você, te abençoando a cada dia. Vamos para o segundo texto bíblico de hoje, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Repetindo, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Infelizmente, muitas pessoas estão nesta vida trilhando caminhos que não levam à vida, mas levam só à morte. Alguns, às vezes, vivendo um conflito sem tamanho, entram no mundo das drogas. O seu caminho é o caminho de morte. Outros entram no mundo do crime. O seu caminho é o caminho da morte. Outros entram no caminho da filosofia. Infelizmente, a filosofia não pode te dar a vida. Ela pode te ajudar com algum tipo de motivação, mas o caminho da filosofia só te conduz à morte, e morte sem Cristo. Nós precisamos de entender que podemos até adotar as filosofias desta vida, podemos até ler filósofos, Paulo lia, Platão e outros filósofos, nós podemos até ler, mas quando se fala de vida, quando se fala de vida eterna, quando se fala de vencer a morte, quando se fala de vencer o inferno, quando se fala de morar no céu, quando se fala de salvação, nós temos que olhar que é o caminho proposto pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O próprio Jesus disse, está escrito na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muitas pessoas querendo ir a Deus,
adotando outros caminhos, dizendo: todos os caminhos me conduzem a São Paulo, todos os caminhos me conduzem a Roma, todos os caminhos me conduzem a Goiânia. Mas você pode ter todos os caminhos te conduzindo a algum lugar nesse ponto em um ponto do planeta Terra. Mas tem uma coisa: a Deus só há um caminho. Só há um caminho. Cuidado para você não trilhar caminhos que às vezes parecem direitos, mas o fim deles é uma morte sem Cristo, uma morte eterna, uma morte de sofrimento eterno. Agora, quando você adota o caminho perfeito, não é um caminho não, é o caminho, é o único caminho. Jesus é o único caminho que te leva a Deus, Jesus é o único caminho que te leva à vida eterna, Jesus é o único caminho que te leva à salvação, Jesus é o único caminho que te leva a ser uma pessoa abençoada por Deus. Então, abra o seu coração para viver uma vida cristã com Cristo e tenha neste caminho a segurança necessária para você vencer os embates, as circunstâncias contrárias, as dificuldades e chegar lá na frente vitorioso. Aqueles que estão tomando caminhos que às vezes aos olhos humanos parecem ser direitos, saibam, estão errando e correndo o risco de logo, logo perder todas as bênçãos que poderia ter alcançado na vida. Então é importante nós observarmos que o caminho que leva a Deus, o caminho da bênção, o caminho da alegria, o caminho da vitória, chama-se Jesus Cristo. Eu sempre conto aqui uma história que aconteceu comigo e onde eu vou as pessoas pedem para repetir esta história. Eu vou repeti-la agora. Quando eu era menino, morávamos na roça, eu, meus mais 3 irmãos e os meus pais. Morando naquela roça, nós tínhamos que cuidar de todas as coisas que fazia na roça, como apartar o gado, tirar o leite. Minha mãe fazia queijo, fazia biscoito, a gente ajudava. Na nossa casa não tínhamos irmãs, só irmãos, somos 4 irmãos. Infelizmente um deles já faleceu há uns 6 anos atrás. E nós vivíamos uma vida pobre, mas uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida unida, uma vida cristã. Quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus, já eram crentes. Portanto, nasci num berço crente e o berço não ficou crente, eu desviei não. O berço não sei nem onde foi parar, nem sei se eu tinha berço. Mas a verdade é que eu sou crente até hoje, graças a Deus, toda a minha vida servindo a Cristo. E morando naquela roça, nós vimos passar ali dentro das nossas terras uma estrada. E aquela estrada veio máquinas, patrola, fazendo aquilo, a gente nunca tinha visto aquilo na vida. E tinha um pequeno ribeirão e eles fizeram uma ponte de madeira para atravessar aquele pequeno riacho. E nós ficamos vislumbrados com aquilo. Quando a ponte ficou pronta, a gente passou para lá, passou para cá, e era coisa de outro mundo, para nós que nunca tínhamos visto uma ponte. E aí nós ficávamos fazendo aqueles brinquedos que normalmente se faz quando não tem dinheiro para comprar esses brinquedos modernos que tem. A gente fazia carrinhos daquela latinha de marmelada, punha aquelas rodinhas, fazia de madeira, fazia bois, eram aqueles sabucos de milho, a gente cortava madeira, fazia aquelas cangas, fazia tudo aquilo. Aquilo que a gente via é aquilo que a gente fazia para brincar. E assim nós íamos levando a vida. Quando vimos aquela ponte, nós falamos, vamos fazer uma ponte de brinquedo? Vamos. Aí tinha uma gruta bem profunda, a gente foi lá, cortou de um lado, cortou do outro, cortou madeira, pôs os travessões e colocou aquelas outras, do jeitinho que a outra ponte tinha sido feita. E aí colocamos terra e ficou muito bonita. E a gente até passava na ponte, para lá e para cá, e dissemos uns para os outros, olha como a nossa ponte ficou bonita e muito bonita. Tempos depois sumiu um cavalo nos nossos pastos. E aí a gente saiu procurando aquele cavalo, procurou por todos os lados. Até que um dos nossos irmãos passa naquele lugar onde nós tínhamos feito aquela ponte de brinquedo e a ponte estava caída. Quando ele olhou lá dentro, estava o cavalo morto. O cavalo viu aquela ponte, pensou que era uma ponte verdadeira, foi passar por ela, ela não suportou o seu peso, ele caiu naquela gruta e ali ele se debateu até morrer. Por quê? A ponte parecia ser uma ponte verdadeira, mas era uma ponte de morte, era uma ponte falsa, era uma ponte de brinquedo. Tem muita gente pegando aí caminhos de brinquedo,
caminhos falsos, caminhos que não conduzem à vida e à vida eterna. E por causa disso estão sofrendo a pena de ter pego o caminho errado. Alguns pegam atalhos, dizendo, não, tem um atalho aqui que vai me levar mais rápido aonde eu quero ir. Cuidado para pegar atalhos nesta vida. Em termos de vida cristã, não se brinca, meu amigo. Porque, olha, existe de um lado um céu te esperando, mas do outro lado existe um inferno te esperando. Se você brinca, você corre o risco de cair nesse inferno e nunca mais sair de lá. Então é hora de assumir um compromisso e tomar uma atitude correta diante de Deus e dizer, Jesus, eu quero te receber como meu Salvador. Eu quero a partir de hoje trilhar este caminho, porque existem caminhos que aos homens parecem direitos, mas o fim deles é caminho de morte, caminhos de morte. Mas existe um caminho verdadeiro, um caminho seguro, um caminho que te leva à vida, um caminho que te leva à vida eterna, um caminho que te leva ao céu. É esse caminho que eu quero que você percorra, viva e desfruta cada dia este caminho chamado Jesus. É neste caminho que você vai desfrutar de uma vida de paz, uma vida com Cristo, uma vida com alegria, uma vida de vitória. Deus tem esse caminho para você em Cristo Jesus. Eu quero nesta hora orar com você que está doente. Quero orar com você que está enfermo. Quero orar com você que está acamado. Coloca a mão sobre a enfermidade aí. Creia no poder do nome de Jesus. E eu quero ministrar bênção e vitória de Deus sobre a sua vida. Oremos, Senhor. É diante de Ti que eu quero apresentar todas estas pessoas que oram comigo neste momento importante de milagres e curas que o Senhor tem a cada dia operado através deste programa na vida de muitas pessoas. E é na autoridade do Teu nome, Jesus, este nome que é sobre todo nome, este nome que é amado no céu, que é honrado na terra, que é temido no inferno. Este nome que vence o mal, neste nome vencemos a Satanás, neste nome nós vemos os enfermos sendo curados. E é justamente no Teu nome, Jesus, que eu quero ministrar cura na vida de todas estas pessoas que estão enfermas e orando comigo nesta hora, pedindo pelo milagre, pedindo pela bênção, pedindo pela vitória. É no nome de Jesus que eu quero repreender toda a enfermidade. É no nome de Jesus que eu quero repreender toda a doença. É no nome de Jesus que eu quero repreender todo o espírito do mal. E é no nome de Jesus que eu quero declarar a sua cura. Aleluia. Amém. Muitos nomes já chegaram aqui para mim. Olha aqui, eu tenho nomes de Santíssimo, Rio de Janeiro, de Goiânia, de Paraúna, aqui em Goiás, de Bonfinópolis, Goiás, de Ipueiras, no Tocantins. Ipueiras, eu nunca tinha ouvido falar desta cidade. Tenho aqui nomes de São Paulo, de Belém do Pará, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Goiânia, muitos nomes. Tem mais nomes chegando aqui, nomes de Senador Canedo, Goiás, de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Manaus, no Amazonas. São nomes de pessoas de todo o Brasil. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão, liga, coloca o seu nome no altar e deixa Deus te abençoar de maneira especial. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Atos capítulo 27, versículo 29. Assim está escrito: E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. O apóstolo Paulo está aqui sendo levado dentro de uma grande embarcação com mais de 100 pessoas com ele naquele barco, e eles estão enfrentando tempestades fortíssimas que levavam o barco de um lado para o outro. Em um determinado ponto da viagem, quando aquela tempestade era muito forte, Paulo pôde dizer: olha, fiquem todos tranquilos, porque Deus nesta noite me disse que ninguém desta embarcação vai morrer. Deus tinha um propósito especial na vida de Paulo. E por causa de Paulo, Deus estava preservando a vida de todos aqueles que ali estavam dentro daquela embarcação. Mas chegando um determinado momento da navegação, eles viram que era um momento de um local de muitas rochas.
Aí eles, temendo que o barco fosse lançado contra aquelas rochas e pudessem se espatifar nelas, eles disseram, vamos lançar as âncoras. E aquele barco tinha 4 âncoras. Eles lançaram as âncoras, aquelas âncoras se firmaram, lançaram uma para a direita, outra para a esquerda, uma à direita para trás, outra à esquerda para trás, e o barco se posicionou naquela posição, firmado por aquelas âncoras. E assim o vento continua soprando, a tempestade continuou forte e o mar estava revolto, mas eles firmados naquelas âncoras ficaram ali esperando o dia amanhecer, esperando que a luz do sol chegasse, esperando que a tempestade fosse vencida. Observe que essas 4 âncoras têm aplicações importantes que nós podemos fazer sobre a nossa vida espiritual. Porque nós somos comparados a um barquinho, estamos navegando por esta vida, que muitas vezes se apresenta como um mar revolto, por causa das suas dificuldades, das suas tempestades, dos seus momentos de turbulência. Assim é a vida. E nós somos perfeitamente identificados com este barquinho que está navegando em cima de águas turbulentas desta vida. E nós, nesta embarcação, nunca podemos esquecer que Jesus quer ser o timoneiro da nossa vida. Jesus quer ser o piloto da nossa embarcação. Jesus quer nos conduzir por pastos verdejantes, mas também por águas tranquilas, para que nós possamos vencer as turbulências e tempestades da vida e chegar no porto seguro e dizer, venci mais uma vez no nome daquele que pode todas as coisas. Aquele barco tinha 4 âncoras. Eu pergunto a você, você tem tido âncoras na sua vida para você firmar nelas e assim a sua embarcação não ir a pique, não ir aos rochedos, não se espatifar contra os impedimentos desta vida? É importante você ter estas âncoras. Eu poderia dizer que estas âncoras, podia dar nome a essas âncoras. A primeira âncora, eu poderia chamá-la de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem procurado exercer sua fé, agradando a Deus naquilo que você vive, naquilo que você faz, naquilo que você espera. Você tem colocado a sua fé em ação? Saiba, se não tem fé, não agrada a Deus. Consequentemente, se tem fé, agrada ao Senhor. Então coloca a sua fé em ação. Há uma canção que diz, em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor Jesus. Veja, é importante nós colocarmos e aplicarmos nossa fé em Cristo, porque Ele quer estar com a mão estendida para nos fazer vitoriosos nesses desertos causticantes de nossa existência. Ele quer estender a sua mão para nos livrar das turbulências, dos mares revoltos desta vida. Mas para isso nós precisamos lançar a âncora da fé e dizer, Senhor, segura a minha embarcação. Eu creio, entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É lançar a âncora da fé naquele que pode segurar a nossa vida, que é um barquinho solto nestes mares turbulentos da vida. E você vai encontrar a segurança necessária para vencer. A segunda âncora, eu poderia colocar o nome dela de ação, atitude, propósito, porque muitas vezes você tem até a fé, mas não sai do lugar onde está. Eu tenho fé em Deus, mas nunca coloca essa fé em ação. A fé só alcança o resultado quando você coloca esta fé em ação, coloca esta fé à prova. E aí vem essa segunda âncora, a âncora da ação. Lança essa âncora para firmar a sua embarcação na jornada desta vida, para que você seja forte e vitorioso em tudo quanto você faz. Mas tem uma terceira âncora, e ela é tão necessária quanto a primeira, quanto a segunda. Aquele barco tinha 4 âncoras, 3 não eram suficientes, 2 não seria suficiente, 4 eram necessárias. E nós precisamos também na vida espiritual ter essas 4 âncoras, firmando a nossa vida de pé, para que não venhamos cair. A terceira âncora é a âncora do compromisso. Tem muita gente precisando de Deus, buscando a Deus, e às vezes até fazendo parte de uma igreja, mas não tem compromisso. Vai na igreja o dia que dá certo, lê a Bíblia quando tem um problema, faz uma oração quando tem uma necessidade e leva a vida, sem compromisso com Deus. É importante ter compromisso com Deus. E a âncora do compromisso, ela ajuda muito nesta segurança que nós precisamos obter na vida espiritual.
E a outra âncora é a âncora do conhecimento. Ali estavam os tripulantes, o piloto daquele barco, estava Paulo, e eles tinham um relativo conhecimento sobre as embarcações, tinham um relativo conhecimento sobre a vida no mar, tinham um relativo conhecimento sobre as viagens feitas em um oceano de um continente a outro continente. E naquela hora da turbulência, eles disseram, olha, nós precisamos parar, estacionar nosso barco aqui, porque a região é de muitas rochas, as águas estão batendo nessas rochas, se nós continuarmos, a nossa embarcação poderá ir contra as rochas e nessa batida contra as rochas, a nossa embarcação pode se quebrar e nós vamos todos naufragar neste mar. Então o conhecimento é importante. E eles então disseram, vamos lançar a âncora do conhecimento. Aí eles lançaram a âncora da fé por um lado, a âncora da ação por outro lado, a âncora do compromisso por outro lado, a âncora da conhecimento por outro lado, e o barco estacionou. E aí a tempestade só assoprava, o barco ia para cá, o barco ia para lá, o barco ia para frente, o barco voltava, mas não saía do lugar. E eles estavam ali protegidos porque eles tinham 4 âncoras. Quer ter a sua vida protegida? Coloque em ação estas 4 âncoras. Se você não tem, procura adquiri-la agora. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A ação é uma atitude que você precisa tomar. O compromisso é também uma atitude que você precisa assumir em compromisso com Deus. E o conhecimento você alcança através da leitura, através da observação, através de uma vida prática que você procura a cada dia andar com Cristo aqui. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento de orarmos juntos, chegaram mais nomes aqui, nomes da Bahia, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Senador Canedo, Porto Velho, Rondônia, Realengo, Rio de Janeiro, e Goiânia, Aparecida de Goiânia, muitos nomes. Eu vou ungir agora a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar, apresentando diante de Deus todos estes nomes que estão aqui em minhas mãos. Oremos então. Senhor, diante de Ti eu apresento todos estes cujos nomes chegaram para mim. São pessoas que precisam de uma bênção, precisam de um milagre, e o Senhor tem esta bênção, o Senhor pode operar este milagre. Olha, Senhor, para todas essas pessoas, onde elas estão agora, estendas as Tuas mãos, toca, Senhor, a cada uma delas, libera a Tua virtude sobre todas, porque eu declaro cura para quem está enfermo, alegria para quem está triste, vitória para quem está no fracasso, bênção para quem está na maldição, paz para quem está em conflito e guerra, e assim eu declaro a Tua bênção na vida de todas essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-lo pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Estou esperando pela sua disposição em me ajudar financeiramente a manter esse programa no ar, ligando nos telefones que aparecem aí na tela, 0300 3131 601, 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000. Encerrando o programa de hoje, Deus te abençoa e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.